Então, irmãos, a gente iniciou o podcast há uns 2 anos, né, mano? Por aí. 2 anos? Isso. Não, 1 ano e meio. 1 ano e meio, isso aí. 1 ano e meio. Mas a pandemia deu uma parada. Exatamente. Deu uma parada, a gente parou um pouco. Parou um pouco, depois voltamos. E a ideia veio quando eu estava trabalhando na padaria. Eu gostava muito de ouvir rádio. E eu lá não tinha o rádio, então colocava um fone de ouvido e ficava ouvindo os programas de rádio e tal. E tinha muitos que eu perdia. Alguns eu não conseguia ouvir porque precisava fazer algo, mas eu acabava não conseguindo ouvir. Mas no próprio programa de rádio, eles citaram essa palavra podcast que eu nunca tinha ouvido falar. Então eu fui pesquisar o que é um podcast. Não sei o que que negócio é esse. E aí eu fui lembrando que a Globo já ouvi esse termo falando e eu falei, rapaz, vou ver o que é. Então, a conclusão que eu cheguei é que é um programa de rádio, né, mano? É um programa de rádio. Meio que de entrevistas, não tem música, nós não podemos colocar, porque a rádio tem direito de fazer isso, de colocar as músicas. Nós temos que procurar músicas sem direitos autorais, se a gente quiser colocar em fundo do que a gente está falando. Mas é como se fosse um programa de rádio gravado que você ouve a hora que você quiser, né? E aquilo me chamou muita atenção pelo contexto que eu estava vivendo, que eu não podia ouvir o programa que eu gostava. E então eu gostei disso. Comentei com os meninos e na época a gente não tinha recurso algum para Ainda não tem, né? Ainda não tem recurso. Virar aqui, vocês vão ver algumas gambiarras, algumas luzes que a gente improvisou, né, mano? Sim. Mas então a gente eu comentei com os meninos e graças a Deus o Elber foi procurado para um emprego, a qual ele me passou, que é a loja que eu trabalho hoje, que hoje também ele trabalha. Né, hoje trabalhamos e ali conseguimos ter possibilidade de comprar uma mesa de som, comprar uma interface de áudio e assim começar o nosso processo de gravação de um podcast. A inspiração, né, mano? Conta pra ele a inspiração que a gente teve. A inspiração praticamente baseou porque eu e o Otávio, principalmente o João, a gente é mais ligado há muito tempo. Né? À toa que até no trabalho o Otávio me persegue, a gente vai trabalhar junto. E a gente vivia batendo papo em frente de casa sobre a Bíblia, sobre vários assuntos teológicos e vários tipos de bate-papo. Até 1h da manhã, 3h da manhã. Conversava até 1h da manhã sobre aquilo. Brigava pra danar. Que a gente também tá tentando aprender, crescer junto. Muita coisa a gente não sabia, a gente tentando aprender. E a gente via que a gente falou, vamos jogar isso para gravar, fazer isso de uma forma legal, que a gente possa postar isso para as pessoas verem. E daí começou a surgir a ideia desse bate-papo com outros pastores, amigos, colegas, em relação à palavra de Deus, de uma maneira mais tranquila, mas ao mesmo tempo com conteúdo sério, e para que as pessoas possam identificar um pouco, entender a mensagem também da palavra de Deus. Sim, é exatamente isso. A gente já fazia isso, só que a gente decidiu gravar isso. Gastar energia não só conversando na rua, agora gastar energia gravando e passando para as pessoas. Exato, vamos gravar e vamos colocar, porque são coisas que nos fizeram crescer, entendeu? Errando, acertando. Então, vamos gravar isso e colocar. E o primeiro episódio a gente falou sobre Estevão, né, mano? Foi sobre Estevão, foi só nós 3 mesmo. Isso, só nós 3 falamos sobre Estevão. Foi super. E tá aí no YouTube, tá nas plataformas de áudio também. E foi muito bom ali, a gente viu que, cara... Era aquilo que a gente queria. A gente quer isso mesmo. E também dizer que o podcast ele é algo já bem antigo, não é algo de agora. Exato. A gente acha que é algo novo que está surgindo, não. É algo muito antigo. Nos Estados Unidos é bem forte. Bem forte. Muito forte. Não é à toa que 30% da audiência do nosso podcast vem dos Estados Unidos. Exato. 30%. Porque eles têm a cultura de ouvir podcast. Isso, exato. Lá é muito comum acordarem, ir para o trabalho, ouvindo um podcast no rádio, né, sobre temas variados.
E foi uma surpresa pra gente, né, mano? 30% sim. que a gente vê lá da nossa audiência é lá dos Estados Tanto no Unidos. Spotify quanto no YouTube. Exatamente. E outra coisa também é que o podcast, ele no Brasil começou a surgir mais, agora tá uma febre, tem vários podcasts, se você entrar no YouTube você vai achar vários, mas o que surgiu muito foi a pandemia, as pessoas em casa, Isso. A necessidade de ouvir a mensagem, de ouvir algo, de ouvir alguma coisa, aí começou a crescer muito pro nosso país a questão do podcast, entendeu? O formato, claro, áudio e vídeo, né? Porque o é podcast o que a gente trabalha faz. de 3 formas praticamente, posso dizer. Ele tem só áudio, tem gente que trabalha só com áudio, divulga só áudio no Spotify, no Deezer, e tem gente que trabalha com áudio e vídeo, que já joga no YouTube ou numa Twitch. Isso. E tem gente que faz ao vivo. É. Faz ao vivo, que também tá direcionado, tá ligado os 3 áudio junto. E vídeo. Áudio e vídeo junto. Isso. E tem gente que faz tudo. Põe um áudio no Spotify, põe no Deezer, põe no YouTube. É um pouco que a gente faz, a gente só não faz ao vivo. Ainda. Ainda, né? Pretendemos futuramente, Deus nos dando recursos, a gente começar a fazer ao vivo. Mas a gente trabalha... A gente abrange não só para o YouTube, mas também vai para Twitch e até o próprio Facebook, fazendo lives pelo Facebook também. Então, dá para abranger um pouco mais, assim, né? Mas tudo demanda um pouco mais de recurso e tal. Devagarzinho, graças a Deus, Deus tem direcionado a gente para muita coisa boa, para muitos conhecimentos bons, né? E isso é maravilhoso. Isso é muito bom mesmo. E um dado curioso é que a palavra podcast vem da palavra iPod, né? Isso. É uma junção da palavra iPod, um reprodutor de áudio, com broadcast, que significa transmissão. Isso, exatamente. É uma transmissão de áudio, juntando os dois praticamente, dá isso. Desde 1990, né, mas essa faixa assim, já começaram alguns arquivos de áudio, né, a serem inseridos na web, vamos dizer assim, né, com aulas, com tudo mais. Só que o termo podcast veio surgir em 2004, né, através de um jornal que esqueci o nome do camarada, ele usou esse termo chamado podcast, né, porque muitas pessoas, inclusive radialistas, pela mesma questão que eu tive de pessoas reclamando, pô, não consegui ouvir seu programa, eu cheguei tarde do trabalho, eu estava fazendo algo, e mandavam isso para ele, e ele decidiu gravar isso, e isso estourou. Um camarada chamado Adam Curry. Então isso bombou e começou a dar muito certo lá para o meado de 2004, né, com esse nome já, podcast, né? E para o Brasil veio aqui em 2005, entre 2005 e 2006, e um dos primeiros podcasts foi o Café Brasil, que é algo mais sobre política, né, que foi, mas só áudio também, que foi fazendo bastante sucesso, que na verdade existe até hoje, né, esse podcast. E com o tempo, né, isso foi crescendo, o Brasil demorou a dar um boom, tem muita gente que começou e parou, né, porque, como eu disse, tem investimentos, só que muitas pessoas, né, não conseguem manter ou não conseguem ter retorno, às vezes não vai só pelo gostar, mas também por querer ter um retorno, e acaba desistindo, né? Entre outros fatores que possa existir também. Mas assim, como o Elber disse, estourou mesmo esse formato de podcast áudio e vídeo por agora. Na pandemia veio muito mesmo. Oi? É permitido a gente, de vez em quando, interromper aí, fazer uma pergunta? Não? Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. É o que a gente quer mesmo. A gente quer que seja um formato em podcast mesmo. Tá bom, deixa eu falar. Eu tenho 55 anos de rádio, entendeu? E a experiência que a gente tem em rádio, eu não sei se tem no podcast, que é de vocês também, entendeu? Hoje eu sou diretor-presidente da Compaz, e o que acontece? Tem não só pessoas, como igrejas, gostam muito de fazer, mas tem um problema vamos dizer assim, de material. Você faz o primeiro, segundo, terceiro com uma certa facilidade. Depois começa a faltar a pessoa humana,
começa a faltar assunto, começa a faltar não sei o quê, acabam desistindo. Vocês encontram dificuldade nessa área, não? Olha só, pastor, você fez uma pergunta interessante, Muito boa. que é o seguinte. Rapaz, recursos humanos é o que mais precisa para um podcast rolar. Mas, tipo assim, trabalha eu e o Otávio praticamente na questão de edição, de fazer as coisas. E é bem complicado. A gente passa dias para poder editar um vídeo, para poder botar aquele áudio, para sair sincronizar, legal, né? Sincronizar. Então a gente gasta de 2 dias, mais ou menos, a 3 dias para acontecer isso. Sim. E por falta de recursos também, às vezes demora mais, porque se a gente tivesse um computador melhor, poderia fazer de uma maneira melhor, ainda a gente não temos. E recurso humano, hoje mesmo está aqui no nosso podcast, tem um jovem que está acompanhando a gente, o Matheus, e tipo assim, ele está agregando muita gente, cara. Sim, ele trabalha na parte ali, ele fica olhando, prestando atenção no áudio, tirando algumas fotos pra gente estar divulgando, né? E, cara, tem sido de grande ajuda, que antes era só a gente mesmo, tudo em cima da mesa. Só que a gente é o seguinte, a gente ainda não tem condições de pagar ninguém, de dar uma verba para alguém, apesar a gente até ter pensado de dar uma maneira de dar uma oferta a ele, para animar ele a estar com a gente. O que a gente faz realmente é por amor, aquilo que a gente gosta. A gente gosta mesmo. E se não for, não faz não. Sim, exato. É complicado, é muito difícil, porque às vezes quando as pessoas veem chegar no YouTube, ver o áudio lá, parece que é muito fácil, mas é bem trabalhoso. Não sei se o Maninho quer falar alguma coisa sobre isso. Não e assim, a questão que tem muita gente... A nossa questão é porque o rádio, pastor, muita gente conhece rádio, né? É algo que eu sou apaixonado e que sempre existiu, desde a minha infância. Mas Otávio, eu passei 4 anos, Otávio, 4 anos botando o investimento do meu bolso para a rádio começar a gerar alguma coisa para ela mesma, para sustentar dela mesma. Não foi da noite para o dia. Você está entendendo? Então não é gostar, exatamente. E outra coisa também, até hoje tem cantores famosos aí, cantoras famosas, que tem determinadas músicas dela que nós não tocamos. Por quê? Porque a gente faz o que vocês fazem daí. A gente escuta o áudio, a gente escuta a bateria, a gente escuta o musical, a gente vê a pronúncia das palavras, o vocabulário. Então, cada música que entra na Compás, ela é analisada, ela não é jogada assim de uma hora para outra. Tem muitas emissoras que o fulano gravou, tá bom. Lá nós não fazemos isso. Lá nós escutamos e selecionamos realmente. Tem cantores que eu vou te dizer só uma coisa, só tem um cantor até hoje que eu não bloqueei música nenhuma dele, que é o Anderson Freire. Entendeu? Agora, os outros todos têm alguma coisa, a música é boa, tudo é já, mas tem alguma coisa que não está enquadrando. Então, a gente prefere não tocar, entendeu? Então, esse é um trabalho muito árduo, muito difícil, entendeu? De fazer, e eu acho que eu sei o que vocês passam. Mas eu vejo que a rádio é muito mais trabalhoso, porque a rádio é o dia todo, né, pastor? É verdade. A gente tira 1, 2 horas do nosso dia, grava, aí claro que tem a parte de edição e coisa e tal, mas aí é ao vivo, é na correria. E a partir do momento, se um dia Deus nos abençoar, pastor, de chegarmos a ter uma condição de sustentar financeiramente a gente mesmo, pelo podcast, a gente pretende também viver de fazer... Exato, não, com certeza. Quase o dia todo, ó. Podcast, vídeo, ter convidados, conversar sobre o dia todo, vídeos o dia todo. Entendeu? Itaperuna é uma cidade muito rica, pastor. Tem muita coisa boa aqui que a gente pode estar falando. Tem podcasts nossos que falam sobre a paz, sobre o conselho tutelar. A gente quer falar sobre... conversar com pessoas também de outras vertentes, né, mano? Sim, sim. Né, a gente tem muita vontade de chamar um padre aqui para ouvir como é que, né, o assunto. Perfeito. Né, entre várias coisas. A gente tenta, porque a gente entende pouco, mas a gente tenta achar uma pessoa
para falar um pouco mais sobre política de forma clara, de forma a não se promover, entendeu? E sim a política como política, né? Isso a gente está tendo um pouco de dificuldade em achar, mas a gente também, claro, o nosso foco maior é o mundo evangélico, né? Falar mais sobre a palavra de Deus e coisa e tal. Só que o jovem, porque a nossa audiência é mais jovem, né? O jovem, ele não fica... ele não pode saber também só a Bíblia, né? Porque ele está inserido nesse mundo. Então a gente pensa em falar sobre o mundo na faculdade, a gente pensa a gente falou sobre o dia do professor, trouxemos o professor Salmo, falando sobre biologia, já marcamos futuramente para falar sobre criacionismo, entendeu? Para que, e é um professor cristão, para que o pessoal na faculdade não tenham só contato com pessoas falando tipo de heresias, como eu já ouvi, entendeu? Mas não, falando sobre o lado cristão, entendeu? Esse professor é uma das experiências que a gente tem vontade de contar aqui também. Esse professor foi meu professor de biologia, e a primeira vez que ele foi falar sobre o criacionismo, ele foi claro dentro de sala de aula, falando que, olha, eu tenho minha fé, eu acredito num Deus que criou todas as coisas, mas isso eu preciso passar para vocês. Eu preciso passar ponto por ponto dessa teoria, porque isso faz parte da grade curricular. Então, foi algo que, caramba, não me confundiu, mas nem todo mundo tem essa possibilidade, né, de ter professores cristãos que venham falar de uma forma, desses termos científicos, né, de uma forma que, não, o Deus Criador, o Deus dos céus e da terra, ele que fez tudo isso. Só que a ciência é importante, né, mas infelizmente tem pontos aqui que não batem, e explicar a situação de uma forma que você não perde a sua fé. Então, a gente quer trazer esse podcast para ajudar essas pessoas. A questão de conversar com um padre é exatamente para a gente perder esse preconceito muitas das vezes que a gente tem, de às vezes nem conversar com um católico. Depois, quando conversar com o padre, você vai ver que vai mudar muito a ideia das pessoas sobre um padre, sobre a Igreja Católica. Sim. A gente tem isso aí, entendeu? Agora, você falou sobre professor, e eu desculpe os outros colegas que estão aí, os outros irmãos que estão aí. Pode ficar à vontade, pastor. Fica bem. Quando eu estava estudando meu segundo grau, naquela época era segundo grau científico, né? Chamado de científico, né? Eu tinha um professor totalmente materialista. Uhum. E quando ele falou sobre a criação do universo, tudo aquilo, eu fui obrigado a falar em classe, perguntar a ele, professor, o senhor quer que eu fale a verdade ou que eu ou para passar? Fui obrigado a falar. A minha resposta é para passar ou tem que ser, ou pode ser a verdade? Falei isso em classe. Aí ele falou assim, você que sabe se precisa passar? A resposta foi dele, entendeu? Uhum. Então, para todo mundo ouvir, eu falei, então a minha resposta vai ser para passar, não a verdade. Falei assim mesmo, entendeu? Porque, e naquela época, isso seria um tabu, cara, falar isso, entendeu? Há 43, 44 anos atrás, falar isso numa sala de aula de um científico era desafiar o professor, ia para a secretaria, cara. Então, eu fui obrigado a falar porque as nossas convicções têm que ser realistas e verdadeiras, segundo a Bíblia. Agora, lá na faculdade, eu vou te contar. Né? É difícil, você está pagando, você precisa passar, né? Seu pai está ali suando para pagar sua faculdade, e muitas das vezes os jovens acabam se sucumbindo a tudo que acontece, né? E, assim, infelizmente acontece na área de filosofia, e é algo que a gente quer trazer para conversar também, alguém para falar sobre, né, esses polêmicos, né, como é que eu posso dizer, personagens, né? Mas na teologia também tem, cara. Oi? Na teologia também tem. Exato, sim, entendeu? Sim. Isso. E também, por causa disso, o podcast, a ideia... Desculpa. A ideia do podcast também é essa, porque tem podcast sobre tudo. Sim.
E os podcasts cristãos são apenas poucos. Exatamente. A gente estava falando até sobre isso. E podcast cristão tem um que é bem teológico, que é o Bibotalk, assim, que é muito bom. É só áudio, né? É só áudio. Tem algumas coisas em vídeo também no YouTube, mas grande parte é mais áudio. Que vale a pena qualquer um que está aqui nessa reunião ou no Facebook ouvir, porque para quem gosta de teologia, quer ter um aprofundamento a mais, assim, eles têm tudo lá, tudo, vale muito a pena, né? E ajuda muito, a vertente geralmente deles é um pouco mais calvinista, mas eles conversam de fato várias coisas e várias vertentes mesmo, é muito bom, né? Posso falar um pouco aí? Oi, Marcos, pode falar, meu irmão. O pastor entrou numa área aí, que é uma área que eu estudava, que é a área de ser professor, né? E eu fui pego de surpresa, porque eu comecei a fazer o CEDEG há um tempo atrás, e meu professor foi até candidato a vereador, professor França. Então, ele se pronunciou dentro de sala e falou que hoje a aula seria sobre a reforma. Se tivesse algum irmão que fosse cristão, protestante, que levantasse a mão e falasse sobre a reforma. Realmente tinha pessoas dentro da minha sala que era cristão, mas não levantava a mão. Eu levantei a mão e falei com ele. Eu posso falar? Ele falou, pode falar sim. Porque muitas vezes eles fazem uma colocação diferente do que cristão, da religião, e eu expliquei a ele sobre a reforma. Reforma religiosa foi um movimento que aconteceu no século XVI, Martinho Lutero pregou as 95 teses na igreja, que realmente mudou hoje. Hoje eu sou um cristão reformado, nós somos cristãos reformados. Por que nós somos? Graças à reforma de Martinho Lutero, que mudou e fez essa separação. Então, muitas das vezes, não querem falar ou têm medo de falar. E isso é importante, a gente estar na igreja, estar num grupo, como é o grupo de vocês, que nos dá a liberdade de falar, expressar os nossos sentimentos, que pode mudar a opinião das outras pessoas. Não sei se vocês estão tentando entender a minha colocação. Eu não estou discutindo o assunto sobre a religião. Eu estou discutindo, dentro da matéria, o que foi colocado. E realmente, no final, o que eu aprendi, isso aqui, foi na igreja, sobre a reforma. Eu já não tinha estudado isso. Nós estávamos estudando a reforma. Ele pediu uma colocação, o que era uma reforma. Aí, no final, o professor me elogiou, falou realmente que eu já entendia do assunto, que eu não precisava nem estudar na sala, e nisso aí a gente alcança as outras pessoas, né? Conforme vocês fazem essa abertura aí, né? Alcança as outras pessoas também, não só o evangelismo, mas outros assuntos que são fundamentais no nosso dia a dia, não é isso? Isso, exatamente. Esse é o objetivo de vocês? É isso aí. Isso. E a gente tenta trazer de forma mais simples possível, igual eu estava dizendo, o Bibotalk é algo mais teológico. E a nossa conversa, quando conversávamos entre Porque também nós... nem somos teólogos. Né? Não, exato, entendeu? Mas a gente tem condição, graças a Deus, tem muitos teólogos bons. Sim. Que a gente pode trazer aqui para trazer... Só que a gente conversa com todos, né, mano? A gente chega e fala, rapaz, tenta falar da forma mais simples possível, que é para não perder o que a gente começou mesmo, assim, entendeu? A gente... Não é que a gente quer falar heresia, nem nada disso. A questão é que a gente quer de forma mais simples para que o jovem estudado entenda, a senhora ou o senhor que não tem estudo entenda também, pessoas que não gostam muito de ler possam entender também, porque a gente entende que alcança mais pessoas, alcança um ambiente que a gente é inserido, porque vivemos aqui numa comunidade, né, mano? Né? Que a maioria de
classe baixa para classe média, aí, entendeu? Então, a questão nossa é sempre essa, de levar sempre a simplicidade, de forma que todos vão entender. E o mais incrível, que parece que não, é uma das coisas mais gostosas de estar compartilhando até com o Otávio, com o Maninho, é o feedback quando você recebe ele de volta. Sim, sim. Um certo jovem, ele vive me mandando feedback, ó, tô escutando vocês, cara. Tô escutando o bate-papo de vocês. Cara, gostei muito desse vídeo, gostei muito do que esse pastor falou. Sim. E então, tipo assim, isso faz a gente querer continuar, entendeu? Exato. Ver que estamos no caminho certo, ó. Sim, isso é maravilhoso. Isso aí, o pastor Renato deve passar por isso também, que é muito bom a gente ver pessoas que gostam do que a gente faz. E quando a gente faz por amor, aí é melhor ainda. Não tem a menor dúvida. Otávio, deixa eu fazer uma pergunta, porque a gente que trabalha na área de comunicação, a gente tem algumas experiências que eu não sei se ajudaria ou se atrapalharia. Tá bom? Pode ficar à vontade. Porque, por exemplo, quando você pega um boletim da igreja, aí você vê um comentário, se aquele comentário é uma letra pequenininha e leva 2 lados lá, a minha experiência é que a maioria dos membros da igreja não vão ler aquilo. Entendeu? Então, podcast, por exemplo, que vocês fazem de 1 hora, de 1h20, vamos supor assim, vocês acham que teria uma audiência de um que vocês fizessem de 30 minutos, por exemplo, limitando de 30 em 30, não muito longo, porque o rádio, por exemplo, quando uma pessoa vai fazer um programa, eu sempre falo, olha, quando você for pregar, não prega mais de 10 minutos. Se passar de 10 minutos, o pessoal começa a mudar de estação. Seja lá a mensagem que for. Está entendendo? O rádio é diferente de uma imagem, entendeu? Mas o rádio, você pode fazer o que você quiser e ouvir o rádio como você fazia com fone de ouvido. Sim, sim. Tá entendendo? Mas se for uma coisa um pouquinho mais longa, o pessoal já não quer mais, ele prefere mais a música, aquele negócio e tal. Muito bem. Aí a minha pergunta é essa: a experiência que vocês têm de feedback, por exemplo, existe diferença entre aquele que vocês fazem mais longo para aquele que vocês fazem mais curto? Vocês têm alguma experiência sobre isso? Pastor, é o seguinte, em relação a um podcast, questão de longo, a gente trabalha de 2 formas. A gente tem o nosso podcast completo e a gente tem os cortes. Isso. A gente corta o nosso podcast todinho inteiro e põe ele, partes lá da conversa, entendeu? Para que, tipo assim, aquele que gosta de um vídeo curto, ele vai ver parte daquele vídeo, e aquele que gosta de uma conversa completa, ele vai escutar ela toda. Para ser sincero, os vídeos longos são menos assistidos no sentido de tempo. Na verdade, eles têm mais visualizações, mas as pessoas duram menos tempo assistindo. Porque o podcast, muita gente costuma começar a ouvir hoje e termina só amanhã. Outro dia. E que às vezes ele vai ouvindo até o serviço, aí ele para, depois ele continua ouvindo. E porque também há uma realidade entre nós cristãos, porque somente o cristão, se for um podcast mais assim, de outra vertente, igual a gente conhece alguns podcasts que não são bíblicos, as pessoas escutam eles inteiro. Mas em relação ao do cristão, o cristão ele tem pouca paciência para escutar as coisas, para ler, entendeu? Ele não gosta de gastar muito tempo com as coisas, né? Essa é um pouco da nossa verdade. Mas a gente tem trabalhos dos cortes e tem o trabalho dos vídeos inteiros, entendeu? Isso. Para que as pessoas que gostam de escutar pouco tempo tenham acesso lá ao vídeo com o menor tempo sobre aquele assunto. Exato. E a gente não limita. A gente tem um convidado, e é igual o último que a gente gravou, foi o pastor André, e foi 1h50. Eu assisti alguns de vocês bem longo, por isso que a minha pergunta, entendeu? Não sabia que tinha corte também, não. Vou ser sincero, não sabia, não.
Bom, mas a é gente bom. coloca os cortes também, para aquilo que o Heber fala. Só que assim, no mundo do podcast, existem podcasts de 6 horas. No mundo, o podcast mesmo, sem ser da mais cristão, são 6 horas. E as pessoas escutam. Escutam, vai picado, mas elas acabam ouvindo sempre assim o podcast todo, né? Aí, assim, pra gente é meio que normal, né? Tem né, que é um podcast mais do mundo, assim, né? Não é cristão, mas é o Flow Podcast. É até um pouco polêmico também, às vezes, o Flow Podcast. Mas Flow Podcast tem podcast de 4 horas, 3 horas. Depende do convidado. Depende do convidado, entendeu? Aí, E assim, assunto claro também. que se, vamos supor, um exemplo, né? A gente limitasse, teria como. A gente ia ali limitando e tal, o convidado. Só que o nosso pensamento sempre é... A gente não se limitava quando a gente conversava, entendeu? Então a gente vai e deixa. Diferente do rádio, né? Que o rádio quem me ensinou isso foi o Tivolta. O rádio, ele fala que ele aprendeu a contar os minutos dele com o rádio. Porque tudo é cronometrado, tudo tem o seu tempo certo, tudo tem a hora de entrar, propaganda, não sei o quê, né? Então o Tivolta, ele me ensinou isso. E claro que se a gente um dia for inserido no rádio, a gente vai aprender a fazer isso também, né? Só que no mundo do podcast, isso é meio que normal, 1 hora, 1h20, 1h30. Sempre vai depender do convidado e do assunto. Ó. Isso. A maioria dos podcasts, geralmente, eles não têm um assunto. Os podcasts que não são cristãos, principalmente, não tem. Os cristãos que eles têm que ter um tipo de assunto para a gente conversar. Igual o último foi sobre ansiedade, foi com o André França. Muito bom. Então, tipo assim, a gente conversou por horas aqui, ele falou, explicou, ele trouxe Contou várias experiências. coisas. Então, isso. A gente não limitou. A gente tem aquele feedback quando vê que o assunto tá acabando, a gente encerra, entendeu? Isso, a gente consegue sentir isso. Já deu. Vai finalizando, já falamos bastante. E às vezes para deixar um gostinho de quero mais também. Mas já tivemos podcast de 40 minutos. 50 minutos. Já. Que assunto que não tinha muito o que falar. Não foi, entendeu? E a gente tá para lançar ainda, a gente tá querendo se organizar também, um quadro de vídeos pequenos, entendeu? Sim. A gente já fez até mas tem que agora pegar ritmo de fazer mais deles, de vídeos menores também. Aí são vídeos mais entre nós. É sobre questões, né? Sobre questões. Aborto, sei lá, traição, a gente falar sobre vários. Respondendo bem vícios, algo objetivo, 5 minutos, entendeu? Que vai, assim, a gente vai estar colocando aí no nosso podcast também. Mas como a gente estava falando, o que faz a gente fazer isso é a questão do trabalho, a mão de obra. Então, como é a gente que tem que fazer, às vezes, gravar, fazer, preparar, a gente ainda está tentando encaixar isso. Aí, assim, formas que a gente está tentando fazer para viver disso, né? Então, é o YouTube, né, mano? O YouTube. Ele paga pela visualização, só que tem um limite de pessoas que você tem que ter, assim, para você começar a monetizar o seu canal, que é 1.000, né, mano? 1.000 inscritos e 4.000 horas. 4.000 horas visualizadas. Isso também é difícil, né? Pra gente que trabalha no nicho cristão, isso é um pouco mais difícil, assim. Né? E a gente não vai sair falando qualquer coisa, que a gente poderia falar sobre teologia da prosperidade, que vai trazer um monte de gente, a gente poderia falar sobre várias coisas, sobre cura, né? Assim, que de forma, não que não exista cura, né? Mas eu digo assim, cura de forma sensacionalista, que traria muita gente para o nosso canal, só que não é isso que a gente quer. A gente quer pessoas que abracem o projeto, não simplesmente venha por qualquer outro tipo de motivo. Não, a gente quer pessoas que, poxa, esses meninos edificaram a minha vida de uma forma tão simples que eu quero estar junto com eles, eu quero me inscrever no canal deles, entendeu? Vale mais do que bater as metas do isso YouTube. Aí, isso traz engajamento, isso traz o feedback. Porque, como a gente falou, a gente faz porque a gente gosta, porque a gente não fica focado nos números, não. Sim. E se a gente focar nos números, a gente acaba, acho que a gente vai se perder. Exatamente, entendeu? Aí tem isso, tem também questão de propagandas, que a gente
tá esperando ter um pouco mais de número para conseguir algumas propagandas, né, mano? Sim. Com os comerciantes da nossa cidade mesmo, então a gente vai poder estar colocando ali no vídeo, fazendo a propaganda. A gente também ainda está ajeitando o nosso estúdio aqui. Isso. Tá ainda arrumando. Você vê a tomada ali no Elba ali, isso aí. Tá ainda acabando de ajeitar. Não tinha mesa, agora a gente já tem. A gente está comprando os pedestais devagarzinho, né? Então a gente está organizando isso também para a gente começar também a ter esse tipo de ganho. E assim, é com o tempo. A gente ora a Deus para que Ele nos ajude. Se a gente um dia puder viver disso, benção, entendeu? Mas não só, na verdade, a gente nem viver muito, né, mano? É só próprio sustentar o próprio podcast. A gente pode ter o nosso trabalho, né, continuar, mas algo que assim, você é pai agora, então tá tirando dinheiro para investir no podcast, fica um pouco mais inviável, porque agora eu tenho que pensar no filho que vai vir. Então, é nessas coisas assim que a gente tem que começar. A gente ainda tem alguns sonhos ainda aqui pro podcast. A gente Exato. quer comprar 2 webcams boas para gravar, para melhorar o sistema de gravação. Quer um dia ter um computador melhor. Exato. Computador próprio para gravação, que requer gastos. Exato. Só que nada se compara ao que o projeto que a gente quer, que é levar o evangelho, entendeu? Só que também a gente não, como a gente falou, a gente até ia falar isso no podcast. Você quer fazer um podcast? Necessariamente você precisa de vários recursos? Não. Entendeu? A gente que é enjoado. A gente gosta de tentar fazer o melhor. O negócio é procurar sempre fazer o melhor. Isso. Mas tem recursos simples que dá para você começar um podcast. Você quer ouvir um bom podcast? Tem a Flávia Pires, que é da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova. Ela tem um podcast chamado Caminhando com Deus, mais voltado um pouco mais para casais, mulheres. Que podcast maravilhoso! Ela grava com o celular dela, faz a edição no Audacity e coloca numa plataforma que é a mesma que a gente coloca, chamada Anchor. Então, se o Marco quiser fazer seu podcast, ele pode fazer. Se o pastor Renato quiser fazer o podcast dele, entendeu? O vozeirão que ele tem, falar uma leitura bíblica diária, colocar nas plataformas digitais, o pastor pode estar fazendo com o celular dele, com um microfone, às vezes USB, que coloca no computador e já funciona. E a plataforma Anchor, você pode estar colocando Anchor, Anchor em inglês, anchor.podcast.com.br. O Spotify comprou e você coloca lá gratuitamente seu áudio. Você pode estar fazendo isso diretamente do seu celular. Só baixar o aplicativo da Anchor que você pode estar colocando. Por que a gente fala, né? Porque quanto mais a cultura do podcast crescer na nossa cidade, vai ser muito bom para todo mundo. Entendeu? Todo mundo vai estar sendo edificado, todo mundo vai estar criando essa cultura que já existe lá para as grandes como centros. Concorrente, não, né? Não, exato. Quanto mais tiver mais podcasts na nossa cidade, melhor vai ser para todos os podcasts. Esses dias, Black Cash, aqui de Itaperuna, falando sobre investimentos, falando sobre empresas dentro de Itaperuna, eu fiquei feliz. Falei, caramba, que legal ter um podcast assim, falando sobre as empresas dentro da nossa cidade, Itaperuna. Então, isso é muito bom. Todo convidado que a gente vem aqui, que a gente convida, a gente fala que o estúdio está aberto para ele fazer o que ele quiser. Se ele quiser vir aqui fazer uma série de web vídeos para o YouTube, pode usar o nosso computador, pode usar a nossa mesa de som, o nosso interface de áudio, porque a gente quer, isso aqui é para usar para o reino. Entendeu? Claro que a gente não vai deixar o cara falar. Heresia. Tem que saber o que o cara vai estar falando aqui. Mas é algo que não é distante de ninguém. Qualquer pessoa pode fazer o que a gente faz. Pode falar, pastor Renato. Irmãos, eu vou encerrar minha palavra, porque senão... Não, pode ficar à vontade. Complica, e a gente já tem o projeto de te chamar para um podcast. Aqui não é a escola dominical, vai ter tempo limitado. Mas tem aqui em Itaperuna um irmão nosso chamado João Carlos. Quando eu comecei o nosso ministério aqui em Itaperuna, em 1982, na primeira igreja, eu comecei a dar algumas oportunidades. Ele dava aula de violão e tal. Bom, ele, a coisa de uns 3 meses, ele lançou
no YouTube, um trabalho dele, entendeu? Em que cada sábado ele faz uma coisa. Então, ele, por exemplo, começou a cantar músicas antigas evangélicas. Ele mesmo com violão cantava, dizia quem era o compositor, quem era o cantor. E, ultimamente, ele tem feito Conheça a Sua Cidade, ou Caminhando por Aí. Então, ele fez vídeos sobre Itapiruna, sobre Natividade. Bom, com 3 meses, ele está com quase 2.000 seguidores. Entendeu? Uhum. Quer dizer, foi um crescimento, eu creio, muito rápido. Entendeu? Porque ter 2.000 seguidores é algo em 3 meses. Eu acho Sim, nossa, é algo, um feito muito grande. É feito muito grande. Então, é o tipo de assunto que ele levou, e ele muda. Ele passa um mês com um assunto, muda aquele para outro assunto e vai embora, mas sempre com vídeo, né? Sim. Com vídeo. Então, funciona, é isso que eu estou falando, funciona. Agora, qual o público-alvo, como a rádio, né? A nossa rádio tem um público-alvo. Você não pode levar para lá assuntos que não vai agradar esse público-alvo. Sim. Sim. Você vai perder a audiência. Você entendeu? Então, eu acho que vocês estão indo pelo caminho certo. Parabéns para vocês, entendeu? Pelo podcast de vocês. E a cada momento, como esse que nós estamos agora aqui, de repente começa a divulgar mais o trabalho de vocês. Sim. E o que ele falou no vídeo dele? Por favor, mande para os seus amigos, entendeu? Encaminhe, pede para os seus amigos, encaminhar para os amigos deles, e para os amigos dele encaminhar para os amigos dele. E ele pede isso mesmo com maior clareza no vídeo e acaba que funciona, entendeu? Sim, sim. E lembrando também, pastor, que eu e o Otávio ainda, tipo assim, somos novatos. Nessa caminhada. A gente, vira e mexe, a gente tá aprendendo cada dia mais um toque novo. Sim. Esses dias estava conversando sobre o Maninho, a gente ia falar nossos nomes, se apresentar, para as pessoas conhecerem a gente. Fica mais pessoal, né? O pessoal gosta muito do pessoal, de algo mais... E outra coisa, irmãos, vocês estão no caminho certo, por quê? Porque o que as pessoas querem, infelizmente, é perfeição. Entendeu? Quanto melhor o som, quanto melhor a imagem, quanto melhor a luminosidade, quanto melhor o áudio, quanto melhor, mais audiência vão tendo. E isso é aquilo que vocês falaram, né? Isso depende de tempo e de investimento, que é muito complicado isso daí. Agora, infelizmente, eu talvez tenha alguns irmãos aí que estão ouvindo que não vão ficar satisfeitos, mas eu estou no rádio há 55 anos. O grupo que menos dá apoio à rádio é comerciante evangélico. Entendeu? Que menos dá apoio. Você pode ir, falar, não, dá desculpa, escorrega daqui, escorrega dali, e não estão. Não, eu estou falando sério, rapaz, entendeu? Não, eu imagino. A única pessoa que me deu um apoio durante muito tempo, agora não está dando mais, é a Motoei, né? Entendeu? Que nos ajudou, Emanuel nos ajudou durante uns 6 anos na rádio, entendeu? Mas eu tenho comerciantes, porque não é evangélico, há 8 anos, sem ininterrupto, entendeu? E assim vai. Então, o único que realmente deu foi... Tivemos outros comerciantes evangélicos que ficavam 1 mês, 2 meses, 3 meses e pum, não queria mais, só para agradar mesmo, entendeu? Sim, então, desculpe o meu desabafo, mas não é um desabafo de desabafo. É só de vocês não se decepcionarem, porque não, possivelmente vocês vão ter isso. Muito obrigado por deixar que eu participe aí na escola dominical. A ideia da escola dominical hoje, quando a gente estava conversando, pastor, era de fazer como um podcast, que as pessoas falassem, ó. Isso. Entendeu? Participassem. E foi muito bom mesmo. Não sei quantas horas, até que horas vai a escola dominical? Nós já estamos finalizando. Então, para finalizar... Eu gostaria de parabenizar o trabalho de vocês. Sei que no início é difícil, mas que vocês alcancem o objetivo de vocês. E, como dizia o Chico Anísio, né? Jovem é outro papo, né? Então, que o papo de vocês possa alcançar outros jovens, né?
Amém, amém. Amém. E falando só um pouquinho agora, pastor, e todos que estão escutando a gente, é que aos meios de comunicações existem hoje facilidades, internet, YouTube, Spotify, e a gente tem que usar isso. O mundo usa isso. Eu tava falando com o Maninho, as pessoas divulgam as coisas através desses podcasts. Apoios ao aborto através de podcast, apoio ao homossexualismo Isso. através de podcast. E nós, como cristãos, devemos também ter o nosso lado. Sim. De falar a verdade, que é a palavra de Deus. Eu estava vendo um pouco sobre Ezequiel 33, e a comunicação é como se fosse uma trombeta, entendeu? E que ela ecoa. É como se tivesse um vigia e ele espalha essa... Ele toca a trombeta quando vê o perigo chegando. E se ele não toca, as pessoas acabam perecendo por isso, entendeu? E se ele toca e as pessoas ouvem e não seguem, já não é mais culpa dele. Exatamente. Entendeu? Então, fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte, entendeu? E, cara, tem muito, é o que o Web falou. Eu tenho uma menina no TikTok que ela tem um conteúdo adolescente, cristão, mas com uma maturidade que eu nunca vi, sério mesmo, que eu não vejo em muitos adultos cristãos. A menina que ela fala do dia a dia, das fases que ela tá passando, de tudo que ela fez a prova do Enem agora, conta, mas sempre levando pro lado cristão, entendeu? O Instagram tem muita gente também que leva essa vertente cristã, entendeu? Então, eu vejo que eu não levo jeito, coisa e tal, mas beleza, mas tenta achar um lado que você vai gostar, entendeu? Um lado que você vai se achar mesmo, né? Como cristão, não esse lado que esse nicho, essa plataforma eu posso levar o evangelho, entendeu? A gente começou o podcast, por exemplo, a gente nem sabia, né? Porque eu fico encarregado disso, eu nem sabia muito bem onde eu iria colocar, né? E fui estudando, fui aprendendo, achei o Anchor e assim foi. E daqui a pouco a gente foi pro YouTube, daqui a pouco a gente tá aí abrindo para Twitch, para Facebook, para outras coisas. Instagram, a gente está aprendendo a trabalhar com o Instagram, que tem toda uma metodologia, entendeu? Por que eu estou falando isso? Para as igrejas da nossa cidade também se levarem a isso, entendeu? Olha a quantidade de público que a gente pode ter sem ser dentro das nossas quatro paredes só. E sendo um pouco crítico, nós cristãos acordamos tarde para isso. Exato. Acordamos tarde para isso. Exato. Entendeu? Então a gente fica muito feliz, né, de estar fazendo algo, levando o evangelho, algo que a gente gosta e algo que pode edificar pessoas, pode mudar a vida de pessoas. Isso é melhor do que qualquer dinheiro investido, qualquer visualização que a gente tiver, cara. Se uma pessoa, igual o Web fala, né, desse jovem que fala, poxa, eu gostei demais desse podcast. Cara, isso é maravilhoso. Um amigo meu de trabalho, da mesma loja de outra cidade, amigo nosso, também mandar um feedback. Cara, isso que vocês estão fazendo é maravilhoso, cara. Poxa, igual. E a gente fala, pô, isso mesmo, cara. Se precisar de ajuda, vai lá. Isso é muito bom, entendeu? Porque a gente incentiva pessoas a querer fazer algo. Então é isso aí, continue orando pela gente. Isso aí. Porque eu e o Otávio, a gente quer sempre fazer o melhor aqui no podcast, então acaba que isso gera um pouquinho de ansiedade. A gente fica muito ansioso para ter os recursos, para fazer isso, para ter aquilo, para ajeitar. Mas querendo ou não, a gente tem que esperar. O tempo é tudo. Então, para que Deus dê paciência a gente, para entender cada momento. E também, graças a Deus, ao mesmo tempo, a gente é muito grato. A gente olha para trás e vê o que a gente tem hoje. Então, a gente é muito grato a Deus, porque a gente tem muito também aqui já, graças a Deus, no nosso estúdio. Uns recursos bem legais, que já nos ajudam bastante. Isso aí. Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Que qualquer dúvida é só perguntar a gente, né? Estamos aí. Alguma ajuda?
fazer um podcast, o estúdio aqui tá disponível para qualquer pessoa, entendeu? E ajuda no fazer na minha casa. Estamos aí também, entendeu? Através dos recursos que a gente aprendeu com o podcast, hoje a gente pode inserir na nossa igreja, que a gente começou um pouco antes da pandemia. Então, depois da pandemia, a gente já estava meio que preparado assim para fazer uma live ou algo assim. Então, precisar de ajuda, a gente está aí. Isso aí. Bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado, hein? Agradeço. Falou, pastor. Obrigado, pastor. Abraço. Vamos marcar um podcast, pastor. A gente só está esperando essa vacina vigorar aí. Tá certo. Um abraço. Abraço. Eu já fiz minha inscrição. Vocês já fizeram? Oi? Eu já fiz minha inscrição para entrar na fila da vacinação. Vocês já fizeram? A gente vai ser lá pro final, né? Mas... Não, vai ter que fazer a inscrição. Ué. Eu tô para fazer isso. Eu falei com a Ju também, minha esposa grávida. Aí falei com ela para já fazer também. Deus abençoe vocês, tá? Continue. Logo vamos combinar um com o senhor, tá bom? Isso. Vamos por aí. Show. Um abraço. Abraço. Tchau. Tchau. Fiquem com Abraço, Deus. Marcos. Abraço a todos aí. Abraço. Abração.